Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível então é sempre de segundo grau, de ensino médio, porém pessoas que gostam de literatura são sempre muito bem-vindas. Hoje falarei sobre Manuel Antônio de Almeida, cujo único romance garantiu-lhe um lugar na nossa literatura, na história da nossa literatura, né? Memórias de um Sargento de Milícias. Um dia pretendo fazer um vídeo só sobre esse romance. Enquanto ele não vem, fiquemos com as características gerais desse escritor que se formou médico, mas nunca exerceu a profissão, porque enquanto ele ainda estudava medicina, Memórias de um Sargento de Milícias já saía como folhetim, só em 1852 e 1853, né? Depois virou livro mesmo impresso. E ele já trabalhava em jornais, inclusive ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a dar um emprego para o futuro gênio Machado de Assis. Né? Naquela época, dar um emprego assim para um mestiço, como era o caso do Machado, era algo digno de nota. E o Manuel Antônio de Almeida candidatou-se a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, e em uma das suas campanhas ele teve que pegar um barco, e este barco naufragou e ele morreu. Pouco depois de completar 30 anos, mais um autor do romantismo que morre jovem. Todos eles morriam jovens. Tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui também tem sobre música, séries, minisséries. Eu agradeço bastante se vocês ajudarem o canal a crescer. Se gostarem do conteúdo, dá vários joinhas, por favor. Pessoal, o Memórias de um Sargento de Milícias, ele entrou para a história da nossa literatura porque, embora ele tenha um final feliz, né, que é uma coisa típica do romantismo, ele não é um livro idealizado, não é uma história idealizada, e o Memórias de um Sargento de Milícias, ele não se passa nos salões de baile, envolvendo namoricos e intrigas familiares de classe alta ou média alta. Né? Ele trata das pessoas simples, das pessoas que tinham que lutar para sobreviver, os remediados, aquelas pessoas que estavam pouco acima, às vezes, da linha da escravidão ou da linha da pobreza, mesmo sendo brancos. Tá? Então, nesse espaço que envolve acampamentos de ciganos, a história se passa na época de Dom João VI, né? Os personagens, o Leonardo Pataca, ele não tem como ser o herói romântico, apolíneo. Ele é uma espécie de anti-herói, ou seja, ele age de acordo com as condições que lhe são dadas. Ele não pode ser honesto o tempo todo. Então, as personagens em Memórias de um Sargento de Milícias, além de serem do extrato mais popular, ou por serem do extrato mais popular, elas têm uma atitude mais realista. Né? Elas fazem as coisas com malícia e com segundas intenções, como resposta às condições precárias em que elas viviam. E o narrador, ele emprega um tom muito sarcástico, muito irônico, cômico, malicioso, né? Tornando esse romance, então, sui generis. Existem alguns autores que falam que é uma espécie de romance de transição já para o realismo, mesmo que seja um realismo bem arcaico, mas ele já não opera nos padrões A Moreninha, por exemplo, né? Parece que é um outro mundo. Ele tem uma certa ligação, isso às vezes é citado em Enem, vestibulares, com uma espécie de romance espanhol que se chama romance picaresco, a personagem do pícaro, malandro, né? Que às vezes tem que lançar mão de recursos não muito heróicos, não muito honestos, para conseguir sobreviver. É o que acontece, em boa medida, no Memórias de um Sargento de Milícias. Isso é assim, é o básico do básico que você tem que saber sobre Manuel Antônio de Almeida. Um dia, assim que eu acabar a periodização aqui
das escolas literárias, eu farei vídeos sobre alguns livros em particular. Um deles será Memórias de um Sargento de Milícias, mas acho que isso vai demorar. Estou em junho de 2021, acho que isso só vai começar a acontecer em 2022. Mas vocês têm outras fontes teóricas, na apostilas, os livros didáticos, sites confiáveis de internet. Vocês podem se aprofundar mais no assunto, mas o básico é isso que eu falei, tá? Tchau, pessoal, até mais!